E aí, minha gente, mais uma aula, graças a Deus, né? Então vamos lá. Continuando nosso estudo sobre circunferências, certo? Vamos ver o que veremos nesta aula. Olhem só! Nesta aula iremos ver ângulos cujos vértices não pertencem à circunferência, ok? E posições relativas entre duas circunferências. Bom, sendo assim, vamos entender o primeiro conceito e a primeira definição. Vamos observar o que nos diz essa definição. Olhem lá. Ângulos cujos vértices não pertencem à circunferência. Bom, como x é a medida de um ângulo externo ao triângulo APD, temos que x é igual a A mais B. Exatamente, A mais B. Sendo assim, vamos observar a circunferência. Observar a circunferência. Essa circunferência, ela tem um triângulo aqui, ó, APD. E esse triângulo APD, vamos ter também ângulo A e ângulo B já definido, tá bom? E perceba, aqui eu tenho um outro arco CB e quando eu estendo a minha reta, tá ok? Nós vamos ter, então, um outro ângulo. E esse ângulo externo, ok? Ao que eu chamo de ângulo externo na circunferência, dentro dela, do ângulo central, pode ser. Perceba, nesse momento, para achar o valor de x, você precisa somar, apenas isso, somar o ângulo A mais o ângulo B. E assim a gente tem, então, o ângulo x, ok? Vamos entender um pouquinho agora sobre o próximo conceito. Olhem, ângulos cujos vértices não pertencem à circunferência vai ser a seguinte situação. A medida de A, ângulo do arco A, perceba, o arco AB, o arco AB equivale à sua metade e nos dá o ângulo A. Aliás, Anderson, cadê o ângulo A? Aqui, ó, o ângulo A, descrito aqui, inscrito na minha circunferência, do vértice D, vai me dar, então, a medida do ângulo central, que seria o arco AB, ok? Se fosse o dobro. Como é metade, ó, a metade do arco AB nos dá o ângulo inscrito, que é o ângulo A, tá bom? Bom, da mesma forma, nós temos, então, o próximo. Veja, para eu saber o ângulo inscrito B aqui no ponto A, eu vou ter, então, o arco DC. O arco DC, levando em consideração que ele corresponde ao ângulo central. Mas o ângulo central, eu não preciso para o ângulo inscrito agora. Eu preciso saber quem é e como eu chego no ângulo inscrito. Lembrem, basta dividir o arco CD por 2. Bom, vamos tentar entender. Para achar x, eu preciso ter A mais B. E A mais B nada mais é do que fazer aquela referência. A referência do ângulo inscrito com um arco propriamente dito. Eu sei o valor do arco, divido por 2, eu tenho o valor de A. Eu sei o valor do arco CD, divido por 2, eu tenho o valor de B. Tudo bem, meus amores? Isso é muito tranquilo quando a gente consegue entender em forma de exercício, tá? Então, vamos compreender agora o que temos nesse exercício, que é o exercício de número 1. O exercício de número 1 diz bem assim, ó, presta atenção, fica ligadinho, porque já vai ter aquela pausa para você fazer, hein? Olha o lápis, a borracha, o caderno, tudo bem? Bom, determine a medida x na figura. Vejam, olha a figura. Eu tenho o arco AB e eu tenho o arco DC. Como que eu vou determinar a medida x nessa figura? Vamos pensar? Agora eu quero que vocês pensem um pouquinho.
E aí, meus queridos, conseguiram fazer? Sim ou não? Esse é muito simples, bem fácil. Nós temos os dois arcos já definidos, certo? Desta forma, nós precisamos apenas somar o arco AB mais o arco DC e dividir por 2. Mais nada. Tudo bem? Vem comigo aqui no quadro. Olha só, eu já deixei preparado. Eu somo, então, 86 mais 28 graus. E nós temos 114 graus divididos por 2, igual a 57 graus. 57 graus é a nossa solução deste exercício. Tudo bem? Bom, sendo assim, meus queridos, vamos agora à próxima aplicação do conceito. Olha, ângulos cujos vértices não pertencem à circunferência. Neste momento, eu preciso observar junto com vocês a seguinte situação. Eu tenho aqui um ângulo exterior. Bom, exterior, fora da circunferência? Bom, simples. Veja, nesse caso, quando eu tenho um ângulo exterior, basta lembrar que eu vou pegar, arco maior menos o arco menor, ok? E vou dividir por 2. Da mesma forma que a gente fez lá no outro conceito, nós vamos ter agora esse arco ali sendo o maior menos o menor e eu vou dividir por 2 quando eu tenho este exemplo aqui, tá? Neste exemplo, sim, você fará desta forma, tá bom? Vamos entender então através de uma aplicação. Bom, observe o exercício número 2. No exercício número 2, disse assim: determine a medida de x. Veja, antes o nosso x estava aqui dentro, não é verdade? Agora o nosso x está aqui fora. Quando ele está lá dentro, a gente soma os dois arcos e divide por 2. Agora que ele está aqui fora, vocês vão subtrair o arco maior menos o arco menor. Ok? Fácil, fácil. E dividir por 2. Beleza? Então, vai lá. Estou esperando você fazer.
E aí, meus queridos abençoados, tudo bem? Fizeram? Sim? Fácil, né? Então, lembrando, neste momento, o ponto P está fora. E aí, nós temos, então, esses segmentos que nos dão o arco CD e o arco AB. Muito bem. Neste momento, meus queridos, lembrem, era só subtrair o arco maior do arco menor e dividir por 2. Então, vem comigo aqui no quadro. Observe. Nós vamos ter 92 graus menos 56, olha lá, estamos falando de ângulos, né? Graus, dividido por 2. E aí, meus queridos, eu tenho, então, 92 menos 56, 36. 36 dividido por 2 é igual a 18. Pronto, finalizamos. E assim, a gente consegue delimitar essa solução deste problema. Fácil ou difícil? Pode falar. Super fácil, não é verdade? Bom, sendo assim, vamos agora para o próximo tópico. Outras situações importantes que nós precisamos saber, ok? Vejam, posições relativas entre duas circunferências, certo? Circunferências tangentes. Circunferências tangentes. Olha o primeiro exemplo. Nas circunferências tangentes, você percebe que eu tenho uma circunferência encostada, né, na outra. Olha, circunferência tangente. Uma aqui interna e outra externa. Mas uma circunferência é tangente à outra. Nesse caso, a circunferência azul é tangente à circunferência roxa. Aqui para mim aparece roxo, né? Para vocês não sei que cor que aparece. Ó, e aqui a circunferência meio que amarelo, laranja, ela é tangente à circunferência roxa, tá bom? E outro tópico importante são circunferências externas e internas. Veja, eu tenho uma circunferência interna, só que ela não é tangente à outra circunferência como referência, certo? E a circunferência externa, apenas para nos situar, tá? Em relação às posições entre as circunferências, tá bom? Isso é muito importante. Outra que vai nos dar a ideia são quando nós temos circunferências secantes. Nas circunferências secantes, uma circunferência passa pela outra, ok? É o estilo de circunferência secante, tá? Então, eu tenho a circunferência menor secante e a circunferência maior, tudo bem? E aí, nós vamos ter as circunferências concêntricas. Alguém tossiu aí em casa? Sim ou não? Ah, efeito especial aqui da nossa gravação. Valeu! Muito bem. Circunferências concêntricas. O que que nós temos? Meus amores, as circunferências concêntricas nada mais é, eu não canto mais, mas nada mais é do que pegarmos exatamente pontos equidistantes de uma circunferência com a outra inteirinha. É isso mesmo. Entenderam? Eu acho que sim, tá? Então, sendo assim, eu vou falar também da distância entre os seus elementos centrais, os eixos de duas circunferências, tá bom? Veja, duas circunferências são tangentes exteriores se têm apenas um ponto em comum, tá bom? Como mostra aqui, ó, esse pontinho aqui no meio dessas duas circunferências. Nesse caso, meus queridos, vocês vão observar o seguinte. E se a distância entre seus pontos centros é igual à soma das medidas de seus raios. Bom, sendo assim, o que eu estou dizendo? Que essa distância entre o centro da circunferência 1 com o centro da circunferência 2 deve ser exatamente a soma do raio 1 mais o raio 2. Tudo bem? Vocês compreenderam? Eu espero que sim, ok? Segura aí, minha gente. Vamos lá. Bora para o exercício? Bora trabalhar? Tá na hora de começar o trabalho aí na sua casa, tá bom? Então, vamos ao nosso primeiro desafio. Gente, olhem só. Esse exercício, professor, eu só estava falando de circunferência. E como é que me aparece duas retas, professor? Calma, gente, calma. Eu vou falar. Olha só.
Na figura, as retas R e S são paralelas. O ângulo mede 60 graus, o ângulo A. E o ângulo B mede 80 graus. Muito bem. Qual é a medida em grau do ângulo C? Para saber o ângulo C, vocês vão lembrar o seguinte. Eu não sei se vocês observaram, mas esse ponto aqui de encontro, tá? Desses dois segmentos, nos dão a ideia do ângulo que nós temos ali. Se você prestar bem atenção, aqui, ó, entre esse pontinho e fizer de repente ali uma circunferência, talvez a gente encontre, passando ali entre as retas R e S, uma circunferência ainda. Sabia? É possível. Mas vocês viram uma aula sobre ângulos com a professora Sueli. E nesse caso, o ângulo está lá, na circunferência. Lembra que o professor falou? Você vai, então, somar, não é verdade? Vamos somar aqui, então, o A com o B para obter o ângulo C. Tudo bem? Pensa, para e tenta. Vamos lá, estou aguardando. E aí, gente? Fez o exercício? Isso é muito simples, né? Muito bem. Então, como vocês observaram, nós precisamos encontrar o valor de C. E como o professor já tinha dito, basta somar o ângulo A mais o ângulo B para encontrar o valor do ângulo C, ok? Venham comigo aqui no quadro, olha como é simples e bem rapidinho. Olha, nós temos o ângulo A mais o ângulo B, vai dar então o ângulo C. Consequentemente, nós vamos ter 60 graus mais 80 graus igual a 140 graus, ok? Pronto, a nossa resposta do exercício é 140 graus. Vocês viram como é simples?
Viram como é tranquilo? Ótimo, muito bem. Então, vamos ao próximo exercício? Esse sim, esse é um super desafio, mas com certeza vocês vão conseguir, ok? Observe comigo então, aqui nós vamos ter o exercício 2 desse tópico. Olha lá, a distância do ponto A ao ponto B na figura a seguir é 29 centímetros. Opa, a distância de A até B é 29 centímetros. Sabendo que x menos y é igual a 6,5, qual é o valor de y? Ele quer o valor de y. Você vai achar o valor de y, mas também pode achar o valor de x, ok? Vamos lá. Lembrem que a distância AB, ela tem que ser igual ao raio 1 mais o raio 2. No caso, eu tenho que ter o raio A mais o raio B. Logo, o raio A da circunferência A é 3x mais y. O raio B da circunferência B é 2x mais y. Desta forma, nós temos então que a distância é a soma dos dois. 3x mais y mais 2x mais y, ok? Sendo assim, vocês vão conseguir realizar o que o exercício pediu. Essa soma aqui deve ser igual a 29. E um detalhe importante, x menos y é igual a 6,5. Agora é com vocês.
E aí, tudo ok? Muito bem, é importante que esteja tudo ok mesmo, tá? Principalmente o detalhe da interpretação deste problema, ok? Vamos lá, junto com o professor aqui no quadro, vamos observar o que o exercício nos deu, certo? Perceba, o exercício deu para mim e para você que x menos y é igual a 6,5. Ele disse também que a distância das duas circunferências é 29 centímetros. E ele disse, então, que o raio A mede 3x mais y. O raio B mede 2x mais y. Veja o que o professor fez. Se a gente sabe que o raio A mais o raio de B tem que dar 29, porque ele citou. Eu separei, ó, eu tenho aqui 3x mais y mais 2x mais y igual a 29. Nesse caso, meus queridos, observe, nós vamos somar os semelhantes, certo? Vamos somar, então, 3x mais 2x. Quanto eu tenho? Muito bem, 5x. Agora, mais y. Com y, temos 2y, igual a 29. Então, nós já temos aqui uma outra equaçãozinha. Vocês perceberam que esse exercício, ele deu no início do seu enunciado uma equaçãozinha? E agora a gente determinou pela distância que foi nos dada mais uma equaçãozinha? Sabe o que isso implica? Temos duas equações para obter a solução? Sendo assim, meus amores, nós vamos precisar daquele conceito que vimos no 8º ano. Se lembra desse termo aqui? Sistemas de equações. Sistemas de equações é o que nós vamos ver. Venha comigo. Olhem só. Temos, então, a equação 1 que foi dada no enunciado, ok? Vamos lá. A equação 1 é x menos y igual a 6,5. Perfeito. E aí, vamos encontrar agora a equação 2. A equação 2 a gente encontrou. Fica sendo 5x mais 2y igual a 29. Muito bem. Eu vou utilizar aqui o método da adição, que consiste em anular uma das incógnitas, ou x ou y. Vocês vão perceber que eu vou fazer um caminho um pouco longo, tá? Mas é para que vocês também já aprendam, acabem relembrando um pouquinho de sistemas de equação. Tudo bem? Vamos observar então. Olha, para resolver essa situação, eu vou ter que anular ou o x ou o y, tá? Das duas equações. E para anular o x ou o y das duas equações, eu vou utilizar o princípio multiplicativo. Eu vou multiplicar a equação 1 todinha por 2. Vejam, vou multiplicar tudo por 2. Por quê? Porque desta forma eu vou anular o y. Veja, como vai ficar a reescrita dessa equação? Eu vou ter 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes y, menos 2y, igual 2 vezes 6,5 dá 13. Muito bem. Agora, eu vou utilizar a equação de baixo que a gente já tinha, que é a segunda equação. 5x mais 2y igual a 29. Pronto! O nosso novo sistema está pronto para simplificar. Olha, e eu vou eliminar, vou somar, ó, uma adição. Vamos lá, eu vou eliminar o y, porque eu escolhi ele para eliminar, ok? E vai ter, então, o valor de x. Observe, 2x mais 5x, quanto que eu tenho? 7x. É igual a, vamos lá, 29 com 13, pensa comigo, pensa rápido. 29 com 3 eu tenho, quanto? 9 com 3, 12. Vai 1, quanto eu tenho? 42. Muito bem. Sendo assim, x equivale a 42 divididos por 7. E 42 divididos por 7 nada mais é do que 6. Muito bem. Vocês sabem dividir. Isso é muito importante. Agora, vamos observar
a próxima etapa. Escolho ou a primeira ou a segunda equação para substituir o valor de x. Neste caso, o professor vai escolher a primeira equação, tá bom? Vamos lá. Pegando, então, a primeira equação, que é x menos y igual a 6,5, ok? 6,5. Bom, no lugar de x, eu vou colocar o que eu encontrei. Quanto que eu encontrei? 6. Então, teremos 6 menos y igual a 6,5, ok? Sendo assim, nós vamos ter menos y igual a 6,5 menos 6. Consequentemente, menos y é igual a meio. A nossa incógnita não pode ser negativa. Eu preciso, então, utilizar um princípio multiplicativo, pode ser mental até mesmo, tá? Se você não lembrar, lembra que você precisa multiplicar toda a equação por menos 1. E aí, nós vamos ter y igual a menos meio. E aí, ok, nós terminamos. Muito bem. Agora sim, o valor de y é menos meio. Ok, menos 0,5. Agora está tudo ok. O valor de x, o valor de y. E assim a gente termina esse exercício, ok? Bom, vejam, o nosso gabarito está corretíssimo. Muito bom. Agora, observe o exercício de número 3. No exercício de número 3, nós temos um outro desafio, que não é tão difícil assim, porque a gente já entendeu o que é um ângulo inscrito e um ângulo central, tá bom? Bom, vamos lá. Qual é a medida do ângulo inscrito na figura a seguir? Você já sabe, a gente já viu isso. Então agora, tenta fazer o exercício aqui.
E aí, galera? Viram? Lembraram? Não? Vamos ver. Gente, nós temos o seguinte. Eu tenho ali o ângulo inscrito, que é x mais 2, e o ângulo central, ó, que é x mais 62. Desta forma, pela propriedade, nós vamos ter que lembrar que o ângulo central, ele é o dobro do ângulo inscrito. E o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, vejam o que o professor realizou aqui no quadro para que a gente possa desenvolver, então, esse exercício. Tudo bem? Vem comigo. Observe. Eu disse que aqui nós temos o ângulo inscrito, ok? Aí. E esse ângulo inscrito, ele deve ser igual ao ângulo central, só que a sua metade. E foi isso que o professor fez, tá bom? Então, eu peguei o valor do ângulo inscrito, que vai ser a x mais 2 graus, igual a x mais 62 graus divididos por 2. E agora, nós vamos aplicar uma regra de 3 bem simples, ó. Meio pelos extremos. Desta forma, 2 vezes x mais 2 graus. Ó, 2 que multiplica x mais 2 graus, igual a x mais 62 graus, porque aqui nós temos 1. E 1 vezes x vezes 62 graus é o próprio valor, x mais 62 graus, ok? Sendo assim, vamos lá, pela distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2 graus é igual a 4 graus. Igual x mais 62 graus. Sendo assim, nós temos 2x, passa o x que estava no segundo membro para o primeiro membro e troca o sinal. Menos x igual, quem já estava lá? É o 62 graus. Então, 62 graus passa o 4 graus para o segundo membro da equação, menos 4 graus. Sendo assim, eu tenho que x, 2x menos x é x, será igual a 62 menos 4. Vamos lá. Quanto deu? 58 graus. Achamos o valor de x. Mas veja, ele não pediu o valor de x. Ele não pediu o valor de x. Ele pediu, para mim e para você, o valor do ângulo inscrito, ok? E onde está o ângulo inscrito? Vamos ver. Ângulo inscrito aqui no ponto R. É x mais 2 graus. Então, nós precisamos resolver isso, tá bom? Vamos pegar o ângulo inscrito para a resolução final. Então, o ângulo inscrito que ele deu foi x mais 2 graus. Se x é 58 graus mais 2 graus, eu tenho, então, que o ângulo inscrito procurado é 60 graus. Agora sim, terminamos o exercício. Foi fácil? Foi difícil? O que você achou? Mais ou menos. Eu sei, não tem problema, meus queridos. Bom, dessa forma, eu quero dizer para vocês que eu vou deixar um desafio. É isso mesmo, um desafio para vocês que estão no 9º ano. E olha, é um mega desafio, tá bom? Veja, eu vou ler para vocês o exercício, tá bom? Que vai ficar como desafio. Presta atenção, o prof não vai resolver nesta aula. Vocês farão, tá bom? Mas eu vou dar uma ajudinha depois, daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. Olha o exercício, que é o nosso desafio. Observando esta figura, determine a medida do arco CD e a medida x do ângulo BBC. Então, arco CD, medida x do ângulo BC e D, ok? Bom, ótimo. É difícil, professor? Não, é fácil, mas precisa
interpretar, ok? Então agora é com vocês. E aí? Não se preocupe. Não conseguiu terminar? Não é agora que você vai terminar. É um desafio para vocês. Tá bom? Meus amores, vocês precisam encontrar aí, abençoados, a seguinte solução. Olha, a medida do arco CD deverá ser 130 e a medida de X deverá ser 65 graus. Por quê? Porque a gente já tem as definições. Agora você precisa chegar nessa conclusão. Tudo bem? Eu quero ver. Depois mostre ao seu professor ou à sua professora, tá bom? Vamos lá. Meus queridos, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por terem assistido esta aula, tá certo? E até a próxima aula, se Deus quiser. Faça tudo o que for possível para cumprir com as suas demandas escolares, com as suas atividades, tá certo? E qualquer dúvida, pergunte para o seu professor ou para nós, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.